Sabe aquele retrato de família que já vem dentro da moldura nova quando a gente compra na loja? Ah, sim, com aqueles sorrisos impecáveis, né? Exato. Roupas em tons pastéis perfeitamente combinando, uma luz quente de fim de tarde, mas se o olhar for um pouco mais atento, se a gente se aproximar bem do vidro, dá para notar que a mão do patriarca está tensa, apertando o ombro do filho até os nós dos dedos ficarem brancos. Uhum. E os olhos da filha mais nova entregam uma exaustão que, olha, maquiagem nenhuma esconde. Pois é, a imagem, na verdade, é uma fraude completa. E a anatomia dessa fraude, né, o custo emocional de manter esses sorrisos congelados para o mundo exterior, é basicamente o que sustenta a fundação do texto que a gente vai dissecar hoje. É o contraste brutal entre a vitrine e o estoque das relações humanas. Com certeza. Hoje nós vamos mergulhar fundo nos bastidores de uma dessas famílias aparentemente perfeitas. O nosso foco neste podcast, nessa nossa investigação de hoje, é o início de uma narrativa ficcional, dramática e muito tensa, diga-se de passagem, escrita pelo Michel Soares. O título é Vote no final o Filho do Papai Noel. Nossa, e que título bom. Muito bom. E é crucial estabelecer logo de cara para quem está ouvindo a gente. O que nós vamos analisar hoje é apenas a ponta do iceberg. A gente está no primeiro passo de uma jornada mais longa. Este é o capítulo 1 de 5. Apenas o começo. Sim, só o começo. E a nossa missão não é simplesmente repassar o que acontece na ceia de Natal da família Albuquerque, até porque, convenhamos, a dinâmica de família rica do interior cheia de segredos é algo que a gente já imagina, né? Sim, é um clássico. É um clássico, mas a gente quer entender os mecanismos psicológicos, como essa estrutura familiar se mantém de pé, como as pessoas conseguem viver dentro dessa falsidade 24 horas por dia. Olha, para entender esse mecanismo, a gente precisa olhar para a engenharia dessa família como se fosse, sabe aquele jogo de Jenga? Ah, o dos bloquinhos de madeira? Esse mesmo. Sabe quando a torre está incrivelmente alta, todo mundo elogia o equilíbrio no topo, mas ninguém quer admitir que faltam peças vitais lá na base? E que a estrutura inteira está balançando por um fio? Exatamente. A mesa onde esse jogo de Jenga acontece é um imponente casarão no interior de Minas Gerais. E quem controla, quem pode ou não tocar nas peças é a matriarca, a dona Margarida. A dona do jogo. A dona do jogo. E o texto nos dá um detalhe muito específico sobre o jeito dela agir, sobre o modus operandi dela, que é a sovenice. A famosa avareza, né? Isso. Ela é conhecida o ano inteiro por ser avarenta, fechada, super controladora com o dinheiro da fazenda de gado, mas aí chega o Natal e é muito curioso isso. Ela abre a carteira de forma quase teatral, ela decora a casa inteira e enche os netos de presentes caríssimos. E por que ela faz isso? Bom, o texto menciona que é o cumprimento de uma promessa que ela fez para o marido no leito de morte há uns 5 anos. Mas se a gente for olhar para o subtexto da coisa, o dinheiro ali não é só para comprar luzinha e peru de Natal, concorda? Ah, de jeito nenhum. É uma ferramenta de edição da realidade. Ela está basicamente comprando a ilusão de um ambiente harmonioso. É o financiamento da fachada da família. Precisamente. E o poder financeiro da dona Margarida dita quem é a criança de ouro e quem é o bode expiatório daquela casa. Isso leva a gente direto para as duas filhas dela. As duas extremidades da torre de Jenga. Exato. De um lado, a gente tem a Soraya, a filha mais velha, que representa o trunfo social absoluto. Ela é casada com Rogério, que é um empresário bem-sucedido da capital, tem 2 filhos adolescentes e vive aquele roteiro clássico do sucesso. A família de Margarina. Bem isso. O casamento dela é o troféu que a dona Margarida exibe para a sociedade o tempo todo. Agora, do outro lado, servindo como a base fragilizada da nossa torre, a gente tem a Solange. Que é a filha mais nova. Isso, a filha mais nova, de 30 anos, e ela trabalha na fazenda com a mãe, mas é tratada de forma muito pejorativa. É quase como se ela fosse uma cidadã de segunda classe dentro da própria casa. É bizarro. E a raiz dessa marginalização toda da Solange é o pequeno Felipe, que é o filho dela de 8 anos de idade. Uhum. E olha que pesado, a própria Dona Margarida faz questão de narrar a existência do neto como fruto de um deslize de caráter. Nossa, é muito forte isso. É assustador. Um deslize que a Solange teria cometido durante uma aventura na capital. O nível de crueldade em chamar o nascimento de uma criança, do próprio neto, de deslize de caráter sobre o mesmo teto
É um absurdo. É a anulação da criança, né? Total. A Solange carrega sozinha toda a culpa e a vergonha pública, basicamente para que o resto da família possa parecer moralmente superior perante a cidadezinha. Só que assim, essa fachada de superioridade de perfeição começa a se mostrar insustentável antes mesmo do almoço de Natal ser servido. Porque o pilar principal do orgulho da Dona Margarida, que é o casamento perfeito da Soraya e do Rogério, é uma mentira. E uma mentira em estado terminal. Já está em ruínas por dentro. Totalmente. A narrativa nos coloca imediatamente dentro da mente do Rogério. E o que a gente descobre ali é um homem sufocado. Ele se afastou da empresa na capital e foi para o interior para tentar, teoricamente, salvar um casamento que está desmoronando. Movido pelo quê, né? Pois é. O texto diz que ele é movido por um medo paralisante de repetir a história do divórcio traumático dos próprios pais. Mas olha, peraí, vamos destrinchar isso melhor. Aqui eu sinto que a gente precisa questionar esse narrador interno. A gente pode realmente confiar na palavra do Rogério? Então, uma boa pergunta. Porque assim, a narrativa tenta vender pra gente que ele tem esse pavor de um divórcio traumático, que ele quer proteger os filhos adolescentes que estão naquela fase complexa, prestes a entrar na faculdade. Um discurso muito nobre, né? Muito nobre, lindo na teoria. Só que a prática dele, a atitude dele no dia a dia, é completamente diferente. Ele me parece usar esse suposto trauma como um escudo, tipo uma desculpa, para não tomar atitudes difíceis. Ah, entendi onde você quer chegar. Fica a dúvida. Isso é um homem paralisado pelo trauma de infância ou é apenas um homem profundamente covarde que prefere manter uma instituição falida do que lidar com o desconforto de ser honesto? Olha, uma leitura muito perspicaz da sua parte, porque levando a questão da dissonância cognitiva, o Rogério tenta racionalizar a própria inércia, sabe? Exato. Ele arranja desculpas para si mesmo. Ele usa o bem-estar dos filhos adolescentes como a âncora moral que impede ele de agir. Ele age quase como um CEO gerenciando uma crise de relações públicas na própria casa. Perfeito. Ele não quer escândalos nos jornais da família. Ninguém quer escândalo na noite de Natal. E a genialidade do autor está justamente em nos mostrar que, enquanto os adultos estão lá, exaustos de tanto gerenciar essa crise cheia de mentiras, quem realmente sofre as consequências é quem não tem os mecanismos de defesa dos adultos. E isso nos leva direto para o almoço em família. A casa está empolvorosa, os parentes chegaram da capital, os empregados arrumam aquela mesa farta maravilhosa, os adultos entram na brincadeira do Papai Noel para entreter os mais novos. O roteiro da felicidade sendo seguido à risca. Arrisca por quase todo mundo. Porque tem um elemento na mesa que não consegue atuar, que é o pequeno Felipe. O menino de 8 anos. É. Uma criança que, pela lógica normal daquele ambiente de festa, deveria ser a mais eufórica com a promessa dos presentes caros comprados pela avó rica. No entanto, o comportamento dele destoa de tudo. E é o primeiro grande indício de que tem algo estruturalmente podre ali. Ele nem sorri direito, né? Não. Ele responde às perguntas da família sobre o Papai Noel com o que o autor chama de um sorriso amarelo. Ele diz que quer um carrinho, mas o texto deixa muito evidente que é uma resposta decorada. Ele tá no piloto automático para agradar os adultos. Exatamente. Ele está só entregando a mentira que eles querem ouvir para que o deixem em paz logo. O Natal, nesse caso, não é um cenário de alegria. É como se a família fosse uma daquelas bolas de neve de vidro, sabe? Sei, daquelas de enfeite. Isso. Linda por fora, mas basta sacudir um pouco para ver que o ambiente lá dentro é frio e caótico. O Natal funciona como um imenso espelho de aumento para a solidão daquela criança. As crianças são esponjas emocionais. Com certeza. O Felipe pode até não entender o que significa as palavras deslize de caráter, mas ele absorve diariamente aquele ressentimento da avó e ele sente a exaustão da mãe dele. E se conectarmos isso ao panorama geral, o isolamento do Felipe funciona como um alarme silencioso para o Rogério, o nosso empresário. Durante o almoço, ele nota a tristeza do menino e fica meio intrigado. Mas logo é puxado de volta para as conversas sobre negócios, né? Sim, a sogra suga ele de volta para o pragmatismo. Mas essa quebra de expectativa no almoço mostra o quão frágil é o teatro daqueles adultos. E essa fragilidade fica perigosamente exposta quando a gente muda de cenário. Ah, a cena da piscina. Exato. Não estamos mais na mesa formal sob o olhar julgador da matriarca. A narrativa leva a gente para o deck da piscina de tarde.
E aqui é onde fica realmente interessante. É o momento em que a vulnerabilidade atinge o pico. Sim, a Soraya, a esposa perfeita, vai descansar na suíte. Os filhos adolescentes estão brincando na água, jogando aquabol. E o Rogério, aquele mesmo cara que, na teoria, foi para o interior salvar o casamento, tá onde? No bar da piscina, pendurado no celular. Resolvendo pepinos com a secretária na capital. A vida de aparências dele persegue ele até nas férias. Mas assim que ele desliga o telefone, a dinâmica de poder do ambiente muda drasticamente. A Solange senta ali do lado dele. E o autor nos puxa, sem cerimônia nenhuma, para dentro da mente do Rogério. E o que a gente encontra lá dentro destrói de vez aquela imagem do pai de família sacrificado. O monólogo interno dele enquanto observa a cunhada é carregado de um desejo sexual há muito tempo reprimido. É intenso. Ele descreve ela de uma forma muito crua. Muito. Ele faz uma dissecção física dela na própria cabeça. Repara na pele bronzeada, na boca carnuda, no nariz que dá um ar maroto para os olhos verdes. Repara nas pintinhas pelo rosto. Ele chega a admitir que ela é mais atraente que a própria esposa. Cá sós com a cunhada porque é muito difícil controlar esse instinto. Ele até a chama de Lolita em pensamento. E aqui é o ponto de virada da nossa análise. A teoria sobre a hipocrisia do Rogério ganha força total. O homem que temia o divórcio alguns minutos atrás, de repente, olhando para a cunhada de biquíni, começa a cogitar que aquele corpo novo seria motivo suficiente para largar tudo e assumir tudo. A moralidade dele é totalmente flexível quando convém, né? É líquida. É fascinante a rapidez com que a moral dele desmorona diante do desejo. Mas não é só esse olhar objetificador que choca. É a lembrança temporal que vem junto. Ele olha para ela e lembra que a Solange passou uns dias na casa dele, na capital, há exatos 8 anos. E quando a gente junta as peças... A matemática do texto grita na nossa cara. Os números não mentem de jeito nenhum. A conta fecha perfeitamente. O Felipe, o menino triste do almoço, o tal deslige da capital, tem exatos 8 anos de idade. E a Solange passou uma temporada na casa do Rogério, na capital, há 8 anos. É uma bomba. A Fundação de Segredos não é só uma fofoca maldosa de cidade pequena. É um encobrimento colossal que envolve o marido da filha favorita e a ovelha negra da família. E o quanto essa omissão do Rogério dita a dinâmica inteira da casa. Tudo. Dita tudo. É um absurdo. A Solange carrega a culpa inteira nas costas. A dona Margarida humilha a própria filha. A cidade inteira julga a mulher solteira. E tudo isso para quê? Para que o intocável empresário da capital mantenha o terno limpo e o casamento de vitrine. E a Solange sabe disso. Ela sabe do poder que tem sobre ele. Porque ela não abaixa a cabeça. Ali mesmo, no bar da piscina, ela confronta o Rogério de forma cirúrgica. O que ela diz é de arrepiar. Ela avisa que o Felipe está crescendo, que logo vai virar um homem, trazer namoradas para casa. E então ela lança o ultimato mais pesado possível. Ela olha nos olhos dele e diz: "Te espero na varanda da sala hoje à meia-noite, temos algo sério a conversar." Uau! É um checkmate. Essa frase desestabiliza a estrutura inteira do Rogério. A Solange, que parecia a peça mais fraca do jogo de Jenga, de repente demonstra que é ela quem segura a base inteira. Ela levanta, vai embora e ele fica ali completamente atônito. Ele entra em pânico, tentando entender se a saudade que ele acha que sente é amor ou só fuga do casamento falido. O jogo de xadrez mental dele entra em colapso. Só que a realidade não espera a crise existencial dele se resolver. E é brilhante como o autor usa uma quebra abrupta de ambiente logo depois disso. Sim, o corte de tensão é violento. Todo aquele clima de flerte, de ultimato silencioso é interrompido por um grito de dor real. Um grito agudo que vem da água da piscina. Os filhos adolescentes do Rogério tiram o pequeno Felipe da água e o menino está sangrando. Durante aquela brincadeira boba de aquabol, o mineiro bateu o pé na quina da escada e cortou o dedo. E olha, o acidente obriga os personagens a saírem do mundo das ideias e agirem no mundo real. É o sangue na água funcionando como catalisador. A Solange entra num nível de desespero que, para quem está vendo de fora, parece desproporcional para um simples corte no dedo do pé. E o Rogério assume aquele modo robótico de executivo, né? Pega a chave do carro, enfia mãe e filho no banco de trás e acelera rumo ao pronto-socorro da cidade. E o trajeto no carro é tenso demais.
O silêncio é ensurdecedor. Mas na cabeça do Rogério, e isso é fascinante, uma fantasia de fuga começa a se desenhar no meio do desespero. Enquanto ele dirige pelas ruas de terra do interior, ele imagina que os três, ele, a Solange e o Felipe, estão na verdade fugindo juntos para sempre. Fugindo do casarão, fugindo da Dona Margarida. Abandonando a Soraya. É o ápice da covardia do Rogério. Ele não quer enfrentar o problema, desmontar a torre e assumir a culpa diante de todos. Ele quer simplesmente abandonar a mesa do jogo e desaparecer no mundo. Mas quando eles chegam no ambiente clínico e frio do hospital, a realidade esmaga essa fantasia romântica dele na hora. A dualidade da vida do Rogério ganha uma representação física irritante através do celular dele. Nossa, o celular não para. Enquanto a Solange acompanha o menino para fazer a sutura, o Rogério fica na recepção. E o telefone vibra e toca sem parar. É sufocante de ler. O telefone é a materialização do status quo, aprisionando ele. É o trabalho pedindo aprovação de documento, é a sogra ligando da fazenda, o mundo inteiro exigindo que ele continue atuando no papel de empresário e marido perfeito. Só que ali, pela primeira vez, ele sente nojo dessa realidade. Ele quer arremessar o celular na parede, porque a única coisa que realmente importa para ele naquele momento está atrás da porta branca do consultório médico. Então, o que isso tudo significa? Significa que quando a enfermeira finalmente abre a porta e o chama, a cena que ele presencia expõe o verdadeiro trauma da família Albuquerque. Um trauma que dinheiro e luz pisca-pisca não conseguem esconder. Ele entra e vê a Solange aos prantos, chorando copiosamente ao lado da maca. Mas o narrador nos deixa bem claro, aquele choro não era por causa do corte superficial no pé da criança. Claro que não. O corte foi só a ferida visível, o pretexto físico. A verdadeira hemorragia que precisava ser estancada ali era emocional. A Solange estava chorando por pura exaustão. A vulnerabilidade de 8 anos de uma solidão esmagadora. A dor de carregar a cruz sozinha, sem poder apontar o dedo para o homem de terno que continua sendo aplaudido no jantar. E o Rogério sente o baque, né? Ele tem um instinto de abraçar a Solange, mas a distância moral não deixa. Ela, tentando se recompor, sai para buscar um suco pro menino e pede pro Rogério ficar no quarto com o Felipe. E é aí. É nesse exato vácuo deixado pela ausência da mãe que a mentira da família desmorona de vez. O Rogério tenta assumir a postura do tiozão amigável. Conversa sobre a escola, os amiguinhos, tenta animar o menino. E o Felipe até ri um pouco, mas logo aquela apatia do almoço volta para o rosto dele. E o Rogério, na sua infinita falta de noção, tenta usar a mesma tática financeira da sogra para resolver a dor da criança. É doloroso de ver. Ele pergunta, o que você quer de Natal que não quis pedir para sua avó? Oferecendo bem materiais. E a criança, com aquela pureza cortante, destrói a ilusão dele. O Felipe diz que o que ele quer não pode ser trazido pelo Papai Noel. E o Rogério insiste, caindo na própria armadilha. Ele insiste. E aí a represa estoura. O menino desaba em lágrimas e confessa o desejo mais devastador que carregava no peito. Ele diz chorando, eu queria saber onde está o meu pai. Queria que ele fosse legal como o senhor. Meu Deus, o peso dessa frase. E visceral. O texto descreve que o chão simplesmente sumiu debaixo dos pés do Rogério. A ironia cruel de um filho elogiando o homem que é a causa do próprio abandono. E para piorar, o olhar do Rogério se desvia para a porta do quarto. E quem tá lá? A Solange. Ela já tinha voltado com o suco e escutou tudo, tudo. E o silêncio que se instala naquele quarto levanta uma questão essencial sobre a responsabilidade dos adultos. Olha o que eles fizeram. Para manter as aparências de um casamento estável e o orgulho de uma matriarca, eles sacrificaram a paz mental de uma criança por 8 anos. A dor daquele menino explodindo é o recibo da covardia desses dois adultos. E é exatamente nesse abismo sufocante que o Michel Soares, o autor, decide encerrar o capítulo. E a forma como ele encerra é maravilhosa, né? É fantástica. Ele quebra totalmente a quarta parede. A narrativa para e o autor lança a pergunta direta para quem está lendo. Rogério deve assumir Felipe como seu filho? Ele convida a gente a sair da nossa zona de conforto e pensar. E eu quero deixar um pensamento provocativo aqui para quem nos ouve mastigar depois. Manda. Além de responder com um simples sim ou não, pensem nisso. Se o Rogério realmente for o pai e ele assumir um menino,
como isso reescreve o passado impecável da família Albuquerque. Derruba a estrutura inteira de vez. Exato. A Solange, que foi tratada como pária a vida toda, deixaria de ser a única culpada e passaria a dividir uma culpa gigantesca com o genro perfeito. E a verdadeira corrupção moral da casa muda de lugar. Nossa, sim. A corrupção deixa de ser o deslize pontual da mais nova e passa a ser o casamento de vitrine da filha mais velha, que a dona Margarida tanto elogia e protege. O que é pior, o julgamento por um erro solitário ou a hipocrisia agressiva de uma virtude totalmente encenada. É uma reflexão pesadíssima para a gente levar. Qual é o mal maior? Essa história captura tanto nossa atenção justamente por lidar com esse conflito tão universal entre o nosso dever social e as consequências dos nossos atos mais íntimos. E a gente não pode esquecer que o relógio não parou. Bem lembrado. Este foi apenas o capítulo 1 de 5. Nós mergulhamos na construção do problema, mas o pavio já está queimando. Aquele ultimato da Solange na beira da piscina tá de pé. Varanda da sala, à meia-noite. Os ponteiros estão correndo, e a grande incógnita que nos impulsiona para frente é: o que vai acontecer quando o relógio bater meia-noite no casarão dos Albuquerque? A família toda dormindo e os dois arquitetos dessa mentira se encontrando no escuro. Será que o Rogério vai ter coragem de agir? Ou o medo do escândalo vai falar mais alto que as lágrimas do menino? Será que a base do Genha vai finalmente ser puxada? Olha, a resposta para isso e o desfecho desse encontro clandestino ficarão para o nosso próximo mergulho no capítulo 2. A trama tá só começando a esquentar. Só começando a pegar fogo. O terreno foi preparado e a farsa de Natal está prestes a entrar em ebulição. Muito obrigado a todos que acompanharam essa nossa investigação profunda de hoje. E nos encontramos no nosso próximo capítulo, com ainda mais suspense. Até lá!